Olá, meu povo. Olá, você que tá do lado daí. Tudo bem? Tudo bom? Seguinte, a Netflix lançou mais uma série brasileira produzida aqui no Brasil, todo esse babado. Então hoje eu vou comentar tudo sobre a nova série O Escolhido da Netflix. Bom, a série começa quando três médicos do Pantanal são enviados para um pequeno vilarejo chamado Água Azul, e esses três médicos, eles têm a missão de vacinar todo mundo, todo aquele povoado ali do vilarejo, com a vacina contra o chikungunya, eu acho que engloba o Zika vírus e a dengue. Porém, quando eles chegam na aldeia, eles descobrem que todos os moradores de Água Azul, eles são contra qualquer tipo de medicina, a não ser as curas que o escolhido, que até então a gente não sabe quem é, faz ali nas pessoas da aldeia. Bom, essa é a premissa de tudo. Conforme vai passando o tempo, esses médicos vão descobrindo mais coisas, vão descobrindo o que acontece, quem é esse escolhido. E agora eu acho que é mais do que justo eu dar minha opinião sobre o que eu achei dessa primeira temporada, que foi, pra mim, um tanto caótica. Ao decorrer de toda a temporada, a gente vê tudo, o que é um recurso muito interessante. A gente vê tudo pela ótica dos médicos que não conhecem o vilarejo, que não sabem de nada de lá. Então a gente vai descobrindo tudo que acontece, todos os segredos, não todos, mas uma parte dos segredos, com a mesma ótica que eles estão descobrindo. O que é muito interessante, um recurso muito utilizado nas séries e nos filmes. Você coloca alguém novo em um ambiente que é caótico ou que é misterioso, e essa pessoa nova tem a ótica do público. Porque tudo que essa pessoa for descobrindo, a gente vai descobrindo também. Ok, ponto legal. Porém, a série, eu acho que ela foi muito mal desenvolvida. Existiram vários problemas técnicos, e. Gente, não. Simplesmente não deu, sabe? Não funcionou. Apenas não funcionou a série. Eu acho que ela. Assim, os problemas técnicos, pra mim, foi o que mais me incomodou. Porque a série tem uma ideia boa, ela tem uma boa proposta e talvez tivesse uma boa desenvoltura. Um dos problemas que me incomodou muito foi a questão de desenvolvimento de personagem. E aqui eu vou separar em duas partes. Os personagens que foram bem desenvolvidos ou mais ou menos desenvolvidos, mas dá pra colocar nessa parte ok. E os personagens que não foram desenvolvidos, que eles têm uma relevância durante a temporada, porém eles não foram nada desenvolvidos. Os três protagonistas, que são a Lúcia, o Damião e o Enzo, eles foram bem desenvolvidos, até porque eu acredito, né, que o protagonista da série, ou os protagonistas no caso, eles mereçam um foco maior, que foi o que aconteceu. A gente entende as motivações deles, a gente entende o passado deles, de cada um. Claro que tem um foco muito maior na Lúcia e no escolhido, mas eu acredito que os três são os protagonistas ali. Eu acho que sem um ou outro a coisa não giraria. Mas deu pra gente entender bem as motivações deles, principalmente com os flashbacks que acontecem na infância de cada um, o que motivou cada um a ser médico, o que levou cada um a querer aquela profissão, coisas diferentes. A Lúcia, uma questão de religião mesmo. O Damião, que vem de uma infância muito pobre, de uma periferia onde ninguém acredita nele. Ele é enteado de alguém ali da Boca, é um homem que faz alguns corres, então ele não tinha perspectiva de futuro, não tinha nada, porque ele vem de uma região onde isso não. Aquela região não te dá a possibilidade de ter uma perspectiva de futuro melhor. E ele acreditou que se ele estudasse e tudo mais, ele conseguiria. O que os outros garotos, talvez, que vivem com ele, ali na mesma região que ele, da periferia, não conseguiram. E ele conseguiu passar em medicina e ele se tornou médico. E já o Enzo vem de uma família muito rica e ele usou a medicina e ser um servidor público como algo para confrontar o pai dele, que é um cirurgião muito rico, muito famoso, mas que não faz nada para a humanidade, faz algo só para ele. Outros personagens que não são protagonistas, mas eu acho que foram bem desenvolvidos, foi a Angelina e o Silvino. A Angelina, a gente entendeu de onde ela veio, a gente não precisa saber a infância dela, isso não é necessário na série, a gente precisa saber o momento que ela chegou no Brasil, porque dá pra saber que ela é estrangeira, e o que
levou ela a se tornar a vida do escolhido, o que é muito interessante. Eu achei o enredo da Angelina, principalmente, muito interessante. Não é algo fácil de se entender e de você criar uma empatia com ela, mas eu acho muito legal, uma personagem bem interessante e misteriosa, o que é muito bom, um ponto positivo para a série. E o Silvino, dá para entender o passado dele, o que leva ele a, no fim da série, causar aquela, não sei se eu posso dizer, aquela rebelião, aquele protesto com os fiéis das outras cidades pedindo a cura para a esposa dele e para todos. Afinal, se é algo divino, se é algo de Deus, porque deveria ser limitado a um vilarejo? Se Deus é de todos, é para todos, porque ele não salva todos. Já outros que não foram, para mim, nada desenvolvidos, assim, e se foram, foi muito superficial, a gente não conseguiu entender as camadas deles. Foi bem complicado. Foi o próprio escolhido. Eu acho que ele teve um desenvolvimento péssimo. A gente não entende as motivações dele. Eu não sei o porquê, além de ele ser alguém ganancioso, que já dá pra ver desde a infância dele. Eu não entendo nada o porquê ele faz isso. E eu acho que, como ele é o vilão, entre aspas, né, dessa série, a gente precisaria pelo menos entender as motivações dele. E não em uma segunda temporada, isso se tiver uma segunda temporada, a gente começar a entender ele. Eu acho que o mínimo que a gente precisa ter é uma perspectiva geral das motivações de cada personagem. O que a gente teve nos personagens que eu já citei, porém nesses aqui a gente não teve uma perspectiva nada de como e por que eles fazem tais ações. O escolhido, o Mateus e o Santiago, que são os irmãos, não... Gente, foi algo assim que eles são importantes para a trama. Dá para traçar um paralelo muito legal que eu consegui traçar com a questão. Eu sei que não tem nada a ver, que eu acho que não foi a proposta da série, mas dá para traçar um paralelo muito legal com os três grandes da mitologia grega, que é Zeus, Hades e Poseidon, sendo o escolhido Hades, o Mateus Zeus, é o que comanda o povo em si, e o Santiago Poseidon, onde tem o seu universo próprio e tudo mais. Dá pra traçar um paralelo bem grande, onde o escolhido lida com essa questão de morte e vida e tudo mais. É bem legal, mesmo eu achando que não seja essa a proposta da série, e eles não mostraram uma camada muito maior que isso, pra gente poder pensar bastante e tudo mais. É bem superficial. Eles fazem as coisas porque eles fazem, a gente não entende o porquê eles fazem isso e não dá nem vontade de entender, porque a série não cativa a gente a ponto da gente querer entender mais essas personagens. E outra personagem que é bem recorrente na série é a Zumira, porém... Gente, ela foi muito mal desenvolvida. Esse fanatismo religioso que ela tem e tudo mais. Por quê? Pra quê? Na verdade, o fanatismo religioso de todos da cidade. Não dá pra entender, não dá pra compreender, não dá pra criar uma empatia. Porque o legal de uma série, mesmo que tenha um lado do bem e outro lado do mal, o que eu não acredito nunca que seja bem e mal, é sempre uma mescla dos dois. Mas enfim, ainda que tenha um lado do bem e um lado do mal, é interessante a gente ver as motivações de cada um pra gente criar uma empatia. E quando, mesmo que a gente crie uma empatia maior com um ou com o outro, quando o outro faz algo ou alguma ação, alguma coisa marcante durante a série, a gente tentar entender o porquê aquele alguém tá fazendo. E durante a série inteira, tirando os personagens que eu citei no início, ninguém dá pra entender as motivações. Já em questão de atuação, eu vou fazer um panorama, não geral, mas pontuado. A Lúcia, o Damião e o Enzo, que a Lúcia é interpretada pela Paloma Bernardi, a gente já viu essa carinha dela em muitas novelas da Globo, em algumas novelas da Record. Ela é bem famosa já. O Damião, que é interpretado pelo Pedro Caetano, e o Enzo, que é o Guto Suster, são os protagonistas, como eu já disse, porém os três eu não sei o que aconteceu, eu não sei se foi um problema de direção, se foi um problema, não sei, ou uma questão de atuação mesmo, mas os três são extremamente forçados, eu não sinto naturalidade em nenhum dos três, assim... Em algumas cenas específicas, bem pontuadas, existe uma naturalidade bem legal. Quando a Lúcia, principalmente, ela tá em algumas cenas que ela tem que discutir, mas tá um close no rosto dela ou no escolhido, eles estão muito próximos, a gente não consegue ver o corpo deles, eu acho bem legal. Daí eu consigo ver naturalidade, mas fora isso, gente...
No começo, quando eu comecei a assistir a série, eu achei que eu iria me acostumar ao decorrer da série ou que isso ia passar. Porém, eu não me acostumei e não passou. Eles são extremamente forçados, isso me incomoda pra cacete e não dá, simplesmente não dá. O Escolhido, eu acho que tem uma proposta muito bacana em questão de atuação, mas eu acho que pelos outros à sua volta serem um tanto quanto forçados, ele acaba destoando não de uma forma legal, não de uma forma legal, ele tá destoando porque ele se sobressaiu. Não, é porque parece que ele tá sobrando ali em questão de atuação e não existe um padrão de atuação. Como todo mundo tá forçado, então parece que ele que é o errado. Mas olhando com um olhar mais crítico, ele tem um estilo de atuação bem bacana, me traz uma verdade, me traz algo ok pra essa série, que eu não tenho como esperar muito da série, mas tá bem ok. Já o Santiago e o Matheus eu consigo ver bastante verdade, foi o ator que me transmitiu mais verdade, tanto em momentos de fúria, quanto momentos de drama, ou momentos, sabe, normais. Ele me transmitiu bastante verdade, eu achei que foi o que mais se destacou em questão positiva da série. Já o Santiago, gente, não dá. Mas ele foi extremamente forçado. Ele ainda se sobressaiu em questão de forçado quanto a Lúcia, o Enzo e o Damião. E foi decepcionante. A Angelina, a Zumira e o Silvino eu achei super legal. Ele parece, sei lá, um senhor que tá morando aqui perto de casa. Ele tem, o jeito dele é muito jeito de alguém que eu conheço. Eu não sei se vocês sentem isso, mas eu não sei quem, mas parece muito um senhor que eu já vi na vida. A Angelina, ela deu uma falhada no sotaque. Eu não sei se ela é realmente estrangeira, que o nome dela é Ali Willow. Pode ser que ela seja estrangeira a partir do nome, mas eu não sei, que eu não fui pesquisar a fundo nada sobre ela. Mas em um momento específico, se ela tivesse feito isso durante a série inteira, tudo bem. Mas em um momento específico, ela usou o vocês. E foi só um momento, porque tudo bem, tem estrangeiros que eles pegam o sotaque de determinada localidade, de determinada localização do Brasil, porque eles aprendem o português em algum lugar do Brasil. Às vezes tem gente do sul, tem gente do centro-oeste, do norte, do nordeste. E só que ela falou com um sotaque muito neutro, durante a série inteira. Um sotaque meio paulista, não paulista, mas que não puxa pra nada. É um sotaque neutro. Só que em um momento específico, apenas uma palavra, durante a série inteira, uma palavra, ela soltou esse vocês. Então pra mim, não sei, me incomodou, porque parecia um erro da atriz e não algo que fazia parte da personagem, porque o resto da série ela não falou desse jeito. Então isso me incomodou, porque esses pequenos erros acabam me incomodando. Mas fora isso, eu achei uma atuação bem bacana. Eu conseguia ver verdade nos olhos dela, principalmente porque eu tenho muito esse negócio em questão de olhos, de olhar e tudo mais. Então eu consegui ver verdade nela. Eu achei muito bacana a atuação dela. A Zumira, pra mim, tá ali mediana. Não tá nada que tá ok, mas também tá assim, passou, sabe? Passou de ano, passou com a nota mínima. Pra mim, tá bom. Gente, a questão de cenários e figurinos, eu acho que eu tenho que dar os parabéns. Eu não sei se foi a Netflix que produziu, apenas a Netflix, ou existem outros produtores dessa série, mas eu acho que a questão da regionalização, eu não sei essas palavras difíceis, mas a questão de colocar essa série numa região onde é pouco explorada em questão de séries, porque a gente tá acostumado a ver as séries principalmente ou no Rio de Janeiro ou na Grande São Paulo. Então, a gente colocar num Pantanal, onde eu nunca vi uma série, onde a gente, pelo menos eu sou do estado de São Paulo, às vezes eu nem sei qual é a cultura que tem lá, porque não é passado isso pra gente. A gente não entende muito bem a cultura de outros estados ou de outras cidades. É muito interessante. Eu achei toda a estética muito bonita, é muito realista porque é real. Não é um lugar onde eles alugaram e construíram tudo. Não, eles usaram a partir de locais reais, não é uma locação que eles realmente alugaram, criaram tudo a partir do zero. Tá, vamos dar uma pausa agora no vídeo pra você escutar algumas coisinhas que eu preciso falar pra você. O canal, ele é novo,
todo mundo sabe. Então eu tô tentando crescer com os vídeos, todos os vídeos que eu faço, críticas, os vídeos com a minha mãe, todo tipo de vídeo que eu posso postar no canal. Mas se você quer ajudar de alguma forma, contribuir de alguma forma, aqui embaixo na descrição tem um link onde eu vendo um livro que eu mesmo escrevi. É muito babadeiro e uma porcentagem dessa compra vem diretamente pra mim e isso me ajudaria muito. Então se você tiver uma graninha sobrando, é só clicar aqui no link e comprar o livro que já vai ajudar bastante o canal. É isso, continua assistindo o vídeo. Os destaques positivos dessa série, com certeza, foi um enredo, porque eu acho que o enredo é muito bacana, eu acho que tem uma proposta muito show, principalmente vindo de algo do Brasil, que não é um país conhecido por entregar filmes de suspense, ou de terror, ou de ação. A gente apenas entrega filmes de comédia de boa qualidade, então eu acho que a proposta é muito bacana, é muito show. A ambientação é muito bonita, como eu acabei de dizer, toda a parte estética, toda a parte plástica da série eu acho muito bonito. A caracterização, tudo de ambientação da série eu acho muito bacana, eu achei muito bonito. Até porque é de verdade, né? Eu também achei muito legal que eles introduziram a questão do fanatismo religioso, porque todos os moradores de Água Azul são fanáticos religiosos, eles só acreditam naquilo e tudo mais. Eu achei muito legal. É um assunto que tem como se debater muito hoje em dia com esse fanatismo religioso a partir do momento que a gente está passando na política brasileira. Eu acho muito bacana. E também dá para traçar um paralelo com a questão das doenças, que foi muito bacana eles usarem uma doença real, que é uma infestação que está acontecendo principalmente no Brasil, com a realidade, né? Eles traçarem, porque qualquer coisa que beira a realidade de uma série ou de um filme, a gente se sente mais dentro do que está acontecendo. Então é muito legal eles colocarem médicos para vacinar e tudo mais. Foi um ponto super positivo. E outro ponto muito positivo que eu achei foi a questão deles colocarem os índios dentro dessa série. Eu acho que a gente precisa... Gente, a cultura indígena é tão vasta, mas é tão gigante e tão rica, e a gente nem aprende as coisas sobre... Na escola a gente não aprende, na vida a gente não aprende, a gente não se interessa em pesquisar, a gente não se interessa com os índios. E os índios têm uma cultura, têm uma vivência tão vasta, tão rica, e eu acho que eles foram pouco utilizados na série, mas ainda assim, pelo menos, eles foram utilizados. De uma forma, porque eu acho que é uma região que realmente tem os índios ali, como moradores. Mas, falando agora da série, eu achei muito legal essa inserção dos índios na série. Já as coisas que eu não gostei e não curti, a primeira delas foi a questão da maquiagem. A maquiagem, eu acho que, principalmente as séries do Brasil, da Netflix, tem um problema sério com maquiagem e me incomoda muito. Aquelas feridas que apareceu no Damião ficaram, pra mim, muito falsas. Não rolou, sabe? Simplesmente não rolou. Existe um problema muito grave que eu não sei se os maquiadores... Eu não sou maquiador nem nada, mas os maquiadores da série se preocuparam, é que a luz artificial, por exemplo, eu tô aqui com uma luz artificial branca, é diferente da luz do sol. E a base, o pó que você passa na pessoa, ela reage de formas diferentes. Então, tem algumas cenas onde a Lúcia, ela tá numa área externa, onde a luz é do sol, dá pra ver que é uma luz natural, onde ela fica amarela. Porque a base que ela passa, o subtom é amarelado. Então isso me incomoda porque é uma falta de preparação, é uma questão técnica. Então me incomoda bastante isso. A questão das atuações me incomoda muito, que agora eu posso falar mais, que eu deixei pra falar... terminar esse assunto aqui. Eu não sei se o problema, já vou englobar tudo: atuação, direção e roteiro. O que mais me incomodou foi o roteiro e a atuação. Eu não sei se a atuação dos atores eu posso culpar apenas eles, ou se é englobado. Assim, englobado não, se eu posso juntar essas três coisas. Por quê? Eu percebi que o roteiro, ele tem algumas tiradas e algumas frases muito clichês que não funcionam mais, algumas piadinhas que não rola mais, não funciona, gente, simplesmente não funciona. Essas piadinhas são chatas,
extremamente cansativas. Algumas tiradas do Enzo são extremamente forçadas, e eu não sei se é por conta do roteiro, o ator não se sente confortável, então me parece muito, muito superficial. E quando o Damião vai responder o Enzo por conta dessas piadinhas, parece mais artificial ainda. E daí quando a Lúcia vai parar a discussão dos dois, daí fica a superficialidade total. O roteiro foi algo que realmente me incomodou, porque essas piadinhas, essas coisas, gente, eu acho algo de tão mau gosto, é tão superficial, que parece, sabe, hoje em dia não, porque hoje em dia tá muito melhor, mas parece, sabe, aquelas piadinhas, aquelas chacotas de Zorra Total de uns 6, 7 anos atrás. É muito forçado. Eu sinto que é um problema dos três, porque eu acho que o roteiro foi mal desenvolvido. Daí depois, quando foi passado para os atores não se sentiram confortáveis e ficou superficial. E a direção, eu não sei quem dirigiu, se foi alguém que dirigiu cada episódio, ou se foi um diretor ou diretora que dirigiu a série por completo, mas a direção eu acho que não conseguiu manipular bem os atores, e deveria haver sim um preparador ou um coaching de atuação para desenvolver melhor esses atores, porque para mim o grande problema foi que eles deixaram tudo muito forçado, não tinha naturalidade quando eles estavam falando, e isso me incomoda, porque me parece ser uma herança que eles estão carregando de televisão, porque eu vejo esse tipo de atuação que eles estavam carregando, a mesma atuação da televisão, de novela. Não de todas, mas de uma grande maioria. Algo também que me incomodou pra caramba foi a questão dos índios serem dublados. Eu não sei se eu percebi isso, se meus olhos perceberam isso e meu ouvido, mas pra mim parecia muito que a voz dos índios estavam sendo dubladas. Porque o índio nem abria a boca, o homem, o índio, que tava ali representando porque ele não tinha nome, então eu não sei, mas ele nem abria a boca pra falar direito, e a voz dele tava super alta. Então, pra mim, parecia que ele tava sendo dublado. Eu não sei se foi o próprio homem, o próprio índio que se dublou, ou se foi um dublador que fez isso. Porém, me incomodou muito, porque se é pra gente deixar algo de verdade, então que as vozes sejam de verdade, que as coisas sejam de verdade, e que os índios falem da forma que eles falem, com sotaque, porque o português deles não é o mesmo português que o nosso, então que eles falem com verdade, o que seria muito interessante, muito mais interessante do que essa proposta que eles trouxeram. E agora, o final da série, que eu achei que não podia piorar, que eles realmente criaram um gancho para talvez uma segunda temporada, que eu sinceramente eu queria acreditar que tivesse, mas eu prefiro que não tenha. Foi a questão da Lúcia agora estar infectada com o vírus da chikungunya e tudo mais. Porém, me respondam uma coisa. Como que o Enzo conseguiu aplicar aquela injeção nela e ela nem sentiu? Gente, não tem sentido. Ela tá com jeans, ela tá com camiseta. A pessoa, se ela te espeta com uma agulha, você vai sentir. Fechou a série com chave de ouro. Agora, a minha consideração final. Eu acho que o escolhido tinha tudo para ser muito bem desenvolvido, tinha uma proposta muito bacana para ser, sei lá, a nova 3% da Netflix, porque eu acho que 3% tá para acabar, então eles estão tentando investir uma nova série brasileira para tentar cativar o público. Porém, por ela ser mal escrita, mal dirigida e mal atuada, que eu acho que foram os 3 pilares principais para eu não gostar dessa série, ela se tornou o novo Supermax, não sei como que se pronuncia, que foi aquela série que a Globo tentou criar aquele reality show, mas na verdade foi uma frustração total e foi péssimo. Mas ainda assim, mesmo com todos esses percalços, tem um desenvolvimento legal, mesmo que as atuações e tudo seja mal escrito, na minha opinião, tem um desenvolvimento bacana, e eu acho que vocês não podem se basear nunca apenas na minha opinião. Eu acho que você tem que ir lá assistir, você tem que tirar suas próprias conclusões. Às vezes o que eu não gostei você pode ter amado, então eu recomendo sim que todos assistam, e ainda mais para apoiar uma série que é brasileira, né? Mas é isso, comenta aí, deixa nos comentários se você concorda comigo, se você discorda de mim, deixa o like se você gostou, se você não gostou, deixa o dislike também, que vale do mesmo jeito pra mim, é interação, o YouTube só se preocupa com interação. E se inscreve no canal pra você ver as próximas críticas. Tô indo embora.